Então, vamos lá. Na semana retrasada, nós tínhamos lido do verso 19 do capítulo 3 até o verso 26, né? Nós avançamos pouco aí, porque tinha muitas informações dentro desses versos aí, né? Então, vamos fazer um resumo até aqui e depois a gente continua, né? A gente sabe, né, que para a gente analisar uma epístola sempre é ensinar isso aqui, né? Temos que analisar três pontos, né? Quem é o autor, com quem o autor está falando e qual o motivo, né, da fala, da escrita, né? Isso é muito importante a gente ter isso na mente, né? Uma outra coisa que a gente tem que observar também com relação ao apóstolo Paulo, muito especificamente, né? Nas outras cartas também isso funciona, mas mais no apóstolo Paulo. A questão de saber quando ele usa os pronomes, né? Que isso é uma característica judaica, os outros epístolas também têm, de Pedro e tal, mas aqui nas cartas de Paulo elas são muito presentes. É a questão dos pronomes. Então, quando o apóstolo Shaul, né, apóstolo Paulo, está falando nós, nossos, ele está falando dele e do povo judeu. Quando ele fala vocês, vós ou vossos, ele está falando, na maioria das vezes, para os ex-gentios que se aproximaram e que agora fazem parte do povo. Então, às vezes ele está fazendo uma referência a algo do povo de Israel, então ele vai usar nós e nossos. Mas quando ele está falando de algo referente aos gentios, ele vai falar vocês, vós, vossos. Então nós vemos isso muito presente dentro dos textos de Shaul, tá? Essa epístola aos Romanos, ela é uma epístola, tá? Que o direcionamento dela é para esses ex-gentios que estavam se aproximando ao povo, ex-gentios que tinham crido no Messias Yeshua, ex-gentios que estavam vivendo agora dentro, tá, da tradição do povo, estavam adentrando, começando a cumprir Torá, começando a aprender. E o apóstolo Shaul precisou fazer essa carta para esclarecer algumas coisas que estavam acontecendo. Coisas do tipo de pessoas religiosas, né? Pessoas que viviam mais dogmas do que a verdadeira Torá, que estavam forçando e querendo forçar esses gentios a praticarem também esses dogmas, essas halahot, né? As leis de cerca. E nós vamos ver no decorrer do capítulo 1, capítulo 2, aí, no capítulo 2, mais propriamente dito, o apóstolo Paulo, né, entrando pelo capítulo 3, ele vai estar falando com pessoas que eram ex-gentias, foram gentias no passado, que tinham se convertido ao judaísmo e que estavam querendo ser mais judeus, né? Querendo ser mais fariseus, vamos dizer assim, dentro no sentido religioso, né? Queriam ser mais religiosos do que os próprios judeus de sangue, tá? Tanto é que nós vamos ver partes aqui, o apóstolo Paulo justificando e falando algumas coisas que deixam isso muito bem clara para nós, que ele vai estar falando a respeito de, olha só, vocês que vivem assim, 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 vocês precisam entender que não é dessa forma. E ele traz isso para nós. E eu vou tentar achar aqui o verso que vai trazer isso claro para nós, tá? Se a gente pega, por exemplo, no capítulo 3, ele vai estar falando assim, olha, então, que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? E aí ele mesmo responde, muito em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Aí ele vai falar no verso 3: se alguns deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus?
De jeito nenhum. Ele fala, Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Então ele está trazendo aqui essa informação, tá? De que o judeu não é melhor do que o gentio. Apesar dele ter sido escolhido por Deus como nação sacerdotal, mas ele não é melhor no sentido vamos dizer assim, de receber do eterno a vida eterna, tá? No sentido de cumprimento de Torá, ambos têm que ser iguais, porque a Torá é para todos. A Torá é para todos aqueles, claro, que decidem viver a vida que o Eterno estabeleceu. Então, o Rachalia, né, Shaul, ele vai estar trazendo exatamente essas informações. Então, olha só o que ele fala aqui no capítulo 2, verso 22 em diante, dizendo assim, aliás, vou pegar do verso 17, só um resumo rápido. Ele fala assim, para vocês entenderem que ele está explicando essas coisas a respeito de judeus prosélitos, tá? De pessoas que foram convertidas ao judaísmo e eram extremos na questão de halahá, de dogma. Ele fala, olha, verso 17, entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torá e orgulha-se de Deus e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na Torá e está persuadido de ser guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade, então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Pregando não roube, rouba? Dizendo não adultere, adultera? Você que detesta ídolos, comete atos de idolatria? Você que se orgulha tanto na Torá, desonra a Deus, desobedecendo a Torá? Como está escrito no Taná, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os goim, entre os gentios. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Então, aqui a gente está provando, tá, que Rachaul, tá, que o apóstolo Paulo está transmitindo esta carta para gentios, tá, que se aproximaram a Israel, se referindo e chamando a atenção, tá, de judeus prosélitos, tá? Ou seja, pessoas que eram gentias, se converteram ao judaísmo e estavam sendo extremos, estavam sendo religiosos demais e exigindo desses gentios que estavam se aproximando, tá? Uma judaicidade extrema. É isso que estava acontecendo aqui, que o apóstolo Paulo vem falando, e por isso que ele fala essas coisas, e por isso que ele vai adentrar no capítulo 3, falando a respeito da vantagem de ser judeu. Tem vantagem em ser judeu? Tem. Muita, sobre muitos aspectos. Tem valor a circuncisão? Sim. Muita, sobre muitos aspectos. Mas é preciso que se entenda que o mais importante é se viver a Torá em verdade. Este é um resumo, mais ou menos, tá, do que está acontecendo aqui nesse capítulo 3. Nós viemos seguindo no versículo 9. Ele vai estar dizendo assim, olha, dessa forma nós judeus estamos em posição de vantagem. Olha só como é que ele fala. Isso aqui já é a segunda vez que ele fala, lá mais na frente no capítulo 3, iniciando ali, ele fala um pouco disso também. Ele fala, estamos em posição de vantagem? Aí ele mesmo responde, não, já demonstramos que todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado. Ou seja judeu ou seja gentio, as pessoas transgridem Torá em algum momento. Então ninguém é especial, ninguém é melhor do que ninguém. É disso que ele está falando. E aí ele vai falar, como declara o Taná. E aí ele vai fazer midrash aqui de vários textos do Taná, né, dos profetas e dos salmos, né, em relação à questão de transgressão de pecado. E aí entramos no verso 19, que nós falamos na semana retrasada, quando ele vai começar a dizer, olha, além do mais,
sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sob a estrutura da Torá, como nós falamos, né? A Torá é para o mundo todo? Não, a Torá não é para o mundo todo. A Torá é para aqueles que querem viver a vida que o Eterno estabeleceu. Aqueles que se posicionam em questão de kavaná, de obediência à Torá, então a Torá vai servir para ele e ele vai estar debaixo da estrutura da Torá. Se ele não aceitar a Torá como kavaná para o seu coração, como para ele obedecer a Torá não vai ser para ele. Ele vai ser julgado e vai ser condenado de acordo com as leis de Deus, mas ele não vai estar considerando a Torá como para ele. Então, o que a gente precisa entender é que o apóstolo Paulo está falando isso. Por isso que ele fala, olha, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso. Então, a gente chega aqui nessa conclusão. A Torá, ela é para quem quer viver sob a estrutura da Torá. As pessoas que não querem viver sob a estrutura da Torá, a Torá não é para elas, mas elas serão condenadas, né? Por quê? Não vai ter juízo adverso. Vai ser o juízo que é estabelecido pelo Eterno. E aí o desenvolvimento aqui do verso 19 até o verso 26 vai estar falando sobre essa questão da graça, né, recebida, que é exatamente a misericórdia do Eterno, e o que foi definido aí, o que foi falado na Torá e nos profetas a respeito dessa justiça que o Eterno estabelece, que é Yeshua. Uma justiça diferente, né, que o Eterno estabeleceu através de Yeshua, algo que as pessoas não esperavam. E aí o Eterno estabelece essa forma das pessoas serem consideradas justas, que é o quê? Vivendo debaixo, né, em obediência, vivendo em cumprimento à mesma forma de vida que Yeshua levou. Então, esse é mais ou menos aí o resumo, até aqui o verso 26. Romanos capítulo 3, tá? Verso 23, tá? Vamos pegar o verso 23, que diz assim, olha, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Verso 24, mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, né, justos diante do Eterno, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua, ok? Qual ato foi esse? A vida dele justa, tá? E lá em Hebreus, capítulo 5, nós vemos exatamente falando sobre isso, tá? Nós pegamos aqui, Hebreus capítulo 5, verso 7, diz o seguinte, durante a vida de Yeshua na terra, ele ofereceu orações e súplicas, clamando e derramando lágrimas àquele que tinha o poder de livrá-lo da morte. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Ou seja, a vida justa de Yeshua, como nós sempre falamos aqui, e o Hanan repete isso toda hora, eu falo isso também toda hora, Darlan, Alex, toda hora a gente fala sobre isso aí, o pastor Aniel, falamos sobre a vida justa de Yeshua. Aqui o texto, falando sobre a vida justa de Yeshua, aqui, Hebreus capítulo 5, verso 7, foi a vida dele justa, as orações que ele fez, o clamor que ele fez durante a sua vida e tal, foi que possibilita o fato de nós podermos nos apoiar naquilo que ele fez, na vida justa dele, para vivermos. E quando nós chegamos aqui, nesse verso 23 aqui e 24 de Romanos 3, mostra isso para nós. Quando ele fala, mediante a graça divina, a misericórdia, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante do Eterno, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado. Por que nós somos redimidos da escravização ao pecado? Por causa da vida justa de Yeshua. Porque Yeshua viveu uma vida de justiça, nós somos libertos, podemos ser libertos do pecado, dessa escravização do pecado,
que foi realizado pelo Messias. Né? A condição de nós termos acaparar, a intenção de viver a vida justa. Porque se a gente, querendo ser servo de Deus, querendo ser povo de Deus e continuar cometendo erros intencionalmente, aí a coisa começa a ficar estreita. E aí o verso 25 fala o seguinte: Deus ofereceu Yeshua como capará pelo pecado. Veja, irmãos, que quando ele fala como aqui, tem pessoas que confundem, né? E porque Yohanan, né, o Batista, falou que Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essas são expressões, né, idiomáticas e culturais do povo de Israel que transmitem metáfora. Não quer dizer que Yeshua seja um cordeiro, nem quer dizer que ele é a capará. O Eterno recebeu a vida dele como capará. Tá? Tem pessoas que confundem isso aqui. E levam isso aqui. É tão extremo que às vezes quando você vai falar que o que justifica é a vida justa de Yeshua, a pessoa não consegue compreender bem isso. Entendeu? E o texto está sendo claro para nós aqui. Deus ofereceu Yeshua como capará pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Olha só, falando da vida dele ao sangue. Aqui, a vida dele que foi esvaída, ou seja, ele perdeu a sua vida, a vida dele foi tirada dele, mas em todo o tempo que ele estava vivendo uma vida justa. E ele continuou: isto vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem remir, os pecados que as pessoas cometeram no passado. Ok, irmãos? O verso 26, retornando rapidinho aqui no verso 26, ele fala o seguinte: e ela vindica sua justiça. Ela o que, irmãos? A tolerância do Eterno, que foi falado lá no verso 25. E essa tolerância vindica sua justiça na era presente ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Yeshua, conforme já foi bem explicado aqui pelos sábios aqui. Verso 27 agora, vamos seguir. Portanto, que espaço é deixado para a vanglória? Aí a gente volta lá em cima no verso 9. Olha o Rabi Shaul falando aqui da vanglória daqueles judeus que estavam se achando mais do que os próprios judeus. Portanto, que espaço é deixado para a vanglória? E ele mesmo responde: nenhum. Que tipo de Torá a exclui? Aí ele vai responder, vai fazer uma outra pergunta. A que diz respeito às observações legalistas de regras, olha a halahá aqui. Aí ele vai responder: não. Ao contrário, na Torá, que diz respeito à confiança. Confiança que é emuná, fé, fidelidade, firmeza, obediência. É isso que é confiança aqui, certo? Verso 28, ele vai falar: portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na confiança, que nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da Torá. Ou seja, não é em fazer a Brit Milá antes da hora que vai me fazer ser justificado pelo Eterno. Não é em eu procurar observar a guarda legalista da Torá, me tornar judeu, que vai me fazer ser justificado pelo Eterno. É em eu viver a vida justa da mesma forma que Yeshua viveu, amparado na vida dele, começar a obedecer para receber essa fidelidade dele na minha vida, para que aí sim eu possa depois entrar na aliança. Então, como é que eu sou considerado justo? Pela minha prática de obediência e não meramente pela entrada na aliança. E aí a gente vê, né, o Rav Shaul falando, verso 28 lá, né, relendo aqui ele vai dizer: portanto, olha a conclusão que ele faz dessa parte, ó. Portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa
deve ser considerada justa por Deus com base na confiança. Tá? Olha o que o Hanan estava falando agora. Que nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da Torá. Então não adianta eu querer ser judeu, querer ser um guardador legalista, que eu não vou conseguir essa justificação pelo Eterno. A justificação pelo Eterno, ela se dá através da vida justa. Primeiro, eu me amparando na vida justa de Yeshua. Segundo, seguindo o exemplo dele e praticando os mesmos atos dele. E aí sim eu vou ser justificado. Ok? Seguindo então, verso 29. Aí ele continua, o Rav Shaul continuando. Ou é Deus, o Deus apenas dos judeus? Olha como é que ele está fazendo menção, né? E expondo aqueles que acham-se melhores, tá? Então você vê por aí muitas pessoas se achando melhores aí, né? Ou Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é de fato o Deus dos gentios. Verso 30. Por quê? Como vocês, olha só, a referência agora, irmãos, presta atenção no pronome. Como é que ele vai passar a falar? Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é de fato o Deus dos gentios. E ele vai continuar. Por quê? Como vocês reconhecem, Deus é um só. Olha como é que ele está falando. Por isso, consideraremos justos os circuncisos com base na confiança e os incircuncisos com base na mesma confiança. Então, olha só como é que é considerado justo. Como é que ele está falando? Ok? É com base na fé, na emuná verdadeira, na confiança, na obediência. Assim que se considera justo. Não na obediência legalista. Ok? É disso que Rav Shaul está falando. Ok? Então ele considera a circuncisão daqueles que são judeus, né? De verdade, e daqueles que são prosélitos, né? Considera a circuncisão deles, desde que seja com base na confiança, na fé, na verdadeira, na emuná, na obediência. E considera também a incircuncisão momentânea dos gentios, que estão se aproximando, né? Também com base na mesma confiança, na mesma fé, ok? Na mesma obediência. Deuteronômio 18:15. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horeb, vocês pediram a Adonai, seu Deus. Não nos deixes ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus, nem nos permitas ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. O verso 31 diz o seguinte: segue-se então que abolimos a Torá por meio da confiança, está tudo dentro do que a gente está falando aí. Ou seja, abole a Torá porque você está usando a fé? Não. Paulo vai falar de maneira nenhuma, né? Ao contrário, confirmamos a Torá. Por quê? Porque a confiança, a emuná, a fé é com base na Torá. Ok, irmãos? Então nós encerramos o capítulo 3. Né? Estamos falando aí vários assuntos aí importantíssimos e é importante que todo mundo que está aqui tenha esse entendimento, tá? Do equilíbrio, tem esse entendimento aí de saber o que a gente cumpre na Torá, tudo está sendo falado aqui. Vamos então estar orando. Então, nós paramos no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos, ok? E na semana que vem, você anda aí e continuando a partir do capítulo 4, ok? Bendito Deus, poderoso, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos. Agradecemos a ti, Senhor, da epístola de Rav Shaul, que estava ensinando, Senhor, aos romanos, acerca da verdade da Torá, da verdade de Yeshua. Ó Pai Santo, que nós possamos aprender o que está escrito na tua palavra, Senhor, e que possamos praticar. Que a nossa vida possa ser uma vida de confiança verdadeira, de emuná verdadeira, e que cada um dos teus filhos, ó Deus, que aqui estão, ó Deus, que nos acompanham e que estarão ouvindo esse áudio mais tarde, ó Pai querido, possam, Senhor, realmente aprender e praticar. Toma cada um dos teus filhos aqui em tuas mãos, abençoa, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, enfermos,
traga cura, traga saúde, traga vida, Pai querido. Ó Deus, pedimos a Ti por aqueles que estão enlutados, que o Senhor venha trazer conforto, consolo, abençoa todo o Teu povo Israel nos 4 cantos desta terra, Pai querido, e que haja paz em Jerusalém, Pai Santo. Que o Teu povo Israel, que ainda não conhece Yeshua, possa chegar ao conhecimento dessa verdade, entender que Ele é aquele a quem o Eterno escolheu para ser aquele mediador. Pai Santo, opera Senhor em nossas vidas, ser com cada um de nós, nos ajuda a ser luz nesta terra, nos ajuda a levar shalom e verdade para as pessoas. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amém.